Vamos aproveitar o máximo todo o nosso tempo disponível, né? Vamos então ouvir o capítulo 29. Isaías, capítulo 29. Ai de Jerusalém, o altar de Deus, a cidade onde o rei Davi armou seu acampamento. Deixem passar alguns anos com as suas festas religiosas, e então Deus castigará a cidade que se chama o altar de Deus. Os seus moradores chorarão e se lamentarão. A cidade ficará parecendo um altar coberto de sangue. Deus enviará um exército para atacar a cidade. Os soldados inimigos a cercarão e levantarão rampas de ataque contra as muralhas. A cidade será arrasada e os seus moradores ficarão caídos no chão. Falarão como se fossem espíritos, cochichando e murmurando como fantasmas. Mas de repente, num instante, o Senhor Todo-Poderoso atacará os inimigos, aquela multidão de estrangeiros. Com trovões, terremotos e estrondos, com ventanias, tempestades e fogo devorador, ele fará os inimigos virarem um pó fino. Eles serão como a palha que o vento carrega. Aí todos os inimigos que estiverem atacando o altar de Deus, todos os exércitos que estiverem cercando a cidade com rampas de ataque, desaparecerão como se fossem um sonho ou uma visão. Todas as nações que atacarem o Monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. Continuem sendo tolos se quiserem. Continuem cegos se preferirem. E sem terem tomado vinho ou cerveja, fiquem bêbados e andem por aí tontos. Pois o Senhor Deus fez com que vocês caíssem num sono profundo. Ele cobriu as cabeças de vocês e fechou os seus olhos. As cabeças e os olhos são os profetas, que não veem as visões que Deus envia. Agora, para vocês, todas as visões são como se fossem uma mensagem escrita num livro fechado e lacrado. Se levarem o livro para alguém que sabe ler e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá: "Não posso, o livro está lacrado." E se pedirem a alguém que não sabe ler, a pessoa dirá: "Não sei ler." O Senhor diz: "Esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Por isso, mais uma vez vou deixar esse povo espantado com as coisas estranhas e terríveis que farei no meio dele. Com toda a sua sabedoria, os seus sábios não poderão explicá-las, e o conhecimento dos que são instruídos não adiantará nada."
Ai dos que escondem os seus planos do Senhor, que fazem as suas maldades na escuridão e dizem: ninguém nos pode ver, ninguém sabe o que estamos fazendo. Vocês invertem as coisas como se o barro valesse mais do que o oleiro. O pote não vai dizer ao homem o que fez: você não me fez. Uma vasilha não dirá ao oleiro: você não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, as matas virgens vão virar jardins, e os jardins voltarão a ser mato. Naquele dia, os surdos ouvirão a mensagem que será lida no livro fechado e lacrado, e os cegos ficarão livres da escuridão e poderão ver. O Senhor dará alegria aos necessitados. O Santo Deus de Israel fará com que os pobres fiquem alegres, pois Deus acabará com os que exploram o seu povo. Os que zombam de Deus serão destruídos, e os que fazem planos para prejudicar os outros desaparecerão. Deus acabará com os que acusam os outros falsamente. Acabará com os que procuram enganar os juízes e com os que, por meio de mentiras, conseguem que os inocentes sejam condenados. Portanto, o Senhor, que livrou Abraão de perigos, diz o seguinte a respeito do povo de Israel: o meu povo não ficará desiludido outra vez. Eles nunca mais sentirão vergonha. Pois quando virem o que vou fazer no meio deles, confessarão que o meu nome é santo. Reconhecerão que eu sou o Santo Deus de Israel e me temerão. Então os que perderam o juízo se tornarão sábios. E os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos. Olha aí, então. Mas realmente, no amor, em situações extremas como essa, Deus nunca conseguiu nada. Como nós vimos na primeira parte, Deus ele é obrigado, a chegar a esses extremos, porque as pessoas têm certeza que estão certas, estando completamente errados. Olha ali então, capítulo 29, o versículo 1, Ariel, que é a mesma coisa, leão de Deus ou Jerusalém. Algumas versões usam essa, na minha Bíblia fala assim, ai de Ariel, Ariel, Quando fala Ariel aí está falando de Jerusalém, Deixe passar alguns anos e a sua cidade será atacada, haverá pranto e tristeza. Uma característica, Deus ele avisa com muita antecedência sempre, para que as pessoas tenham tempo de mudar a sua forma de pensar e de agir. Ele avisa, alerta, fala. Se a pessoa insistir no erro, bom, aí é por consequência dela. Olha só, versículo 4, serás abatida, sua voz ficará baixa como alguém que está enterrado. Todo aquele orgulho, aquela coisa que falava grosso e forte, e tal, tudo desaparece. O do 5 ao 7, a multidão de teus inimigos serão como o pó bem fino. Deus promete agir e transformá-los em pó. Deus nunca derruba com o propósito de destruir. O propósito de Deus sempre é a salvação. Por vezes cai um mal na família para que o restante se salve. Isso foi muito frequente ao longo de toda a história. O próprio Davi passou por isso, onde um dos seus filhos foram mortos. Se não me engano, estava no cavalo, ficou preso
numa forquilha. Absalão? Ficou preso e aí veio o general de Davi e matou ele, né? Ou seja, para que Deus pudesse salvar toda a família de Davi, teve que derrubar um, né? Então, por vezes, este mal ele é necessário, né? Não porque Deus o desejou, mas porque a pessoa plantou tal coisa, né? Então, a história, como eu costumo falar, é como se fosse um ciclo, né? As coisas de tempo em tempo se repetem. A forma de Deus agir, a forma do diabo agir é a mesma sempre, desde o princípio e vai ser até o final. Deus está tentando o que Deus quer, que ninguém se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. Porém, é difícil fazer isso. Ao longo da história, ao longo de toda a Bíblia, Deus não tem conseguido levantar um povo santo, como sempre foi o seu desejo. Porque quando esse povo está muito abençoado, eles têm a tendência de voltar ao pecado, de voltar às antigas práticas, né? Como a gente comentava antes, o bebê socialmente, né? Um demônio não faz mal nenhum, então cai, rola no chão, né? Quando antigamente rolava no chão porque estava bêbado, agora rola no chão porque está cheio de Espírito Santo. Ou seja, trocou 6 por meia dúzia, né? Então, tem essa tendência de voltar às antigas práticas, à antiga forma de agir. E quanto mais conhecimento a pessoa tem da Bíblia, mais difícil é da pessoa reconhecer o seu pecado. E devia ser o contrário, né? Poxa, se eu conheço muito de Deus e eu vejo o pecado, eu deveria reconhecer ele. Poxa, eu conheço? Não, a Bíblia diz, não. Quanto mais tu conhecer da Bíblia, mais difícil vai ser Deus se despertar. Por isso que aqui ele cita profetas e sacerdotes. Porque nessa época aqui, eram os que mais tinham conhecimento. Então, quanto mais conhecimento tu tiver, mais difícil é de Deus te retirar do pecado, da condenação. Porque tu tem certeza que está certo. Né? Tem que tomar cuidado com isso. O 8, como alguém que sonha estar comendo e acorda com fome, como alguém que sonha estar tomando água e acorda com sede, assim será todas as nações que se levantaram contra ti. Deus tem o seu propósito de salvação, né? A gente pode ver momentos difíceis ao longo da vida, por isso que eu alerto, não comparem riqueza com salvação, não comparem miséria com condenação, uma coisa não tem nada a ver uma coisa com a outra, salvação é uma coisa, situação financeira é outra, né? Não misturem o que é carne e o que é espírito, carne é carne e espírito é espírito, né? Não misturem as coisas, muito cuidado com isso, senão a gente vai cometer o erro que era recorrente no Antigo Testamento, e dizer, se tu é rico, Deus te ama. Se tu é pobre, tu é pecador. Cuidado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tanto é que Jesus nasceu numa manjedoura e morreu numa cruz. E é perfeito. Poxa, né? Se ele enfrentou tudo isso sendo perfeito, o que sobra para mim e para ti? Né? O nosso tesouro não está aqui na terra. Né? Não busquem ser ricos na terra, busquem ser ricos para com Deus. Né? Versículo 9, continuem cegos se quiserem, continuem tolos, como bêbados que não beberam. Né? Então, o pecado ele tem esta força. Né? O ser humano ele tem uma disposição muito forte ao pecado. Né? Porque o pecado é natural. Ir para o inferno é normal. Às vezes quando fala, aquele irmão morreu condenado, ou se apavora como se tivesse alguma coisa diferente. Não, esse é o normal. O normal é nascer, crescer, morrer e virar lenha. Esse é o normal. Né? A gente vem à igreja para sair do normal. Nós queremos a salvação. A salvação não é para todos, o inferno é.
né? Por isso que o caminho que leva à salvação é estreito e o que leva à condenação é largo, né? Para que a gente coloca aqui na igreja uma porta com 2 metros de largura? Quem é que na sua casa tem uma porta com 2 metros de largura? Alguém tem na sua casa uma porta com 2 metros de largura? Não? Por que na tua casa a porta é mais estreitinha e na igreja a porta é mais larga? Porque ali vai passar muito mais gente pela porta da igreja do que os que vão passar lá na porta da tua casa. Não é assim? Da mesma forma no inferno. Por que no inferno Deus colocou uma porta larga e no céu botou uma porta estreita? Porque no céu vai entrar pouca gente, no inferno bastante. Então a porta que leva para o inferno é larga. Né? Então Deus, quando criou lá a porta do céu e do inferno, os 2 caminhos, Ele não ficou em cima da expectativa. Não, eu vou fazer a porta do céu bem larga, porque vai entrar muita gente. Não. Jesus já falava, é estreito. Porque é para pouco mesmo. O normal é virar lenha. Está te preparando para virar lenha? Bebe, fuma. Não precisa se casar, se amontoa que nem boi e vaca no campo. Seja feliz, né? Usa todos os brincos e pulseiras e joias que der no teu coração, na tua mente, né? Tem uns assim que é com as bolotas de madeira, que é muito usado às vezes em consagrações de saravá. Compra uma meia dúzia desses também, né? Tem uns outros colar que são tudo cheio de corzinha diferentezinha assim, né? Cada corzinha daquela é uma legião, né? Aproveita, seja feliz agora, para você ser um saco de carvão de valor no inferno. Ah, pois é, agora usam aqui, usa piercing aqui, usa piercing aqui. É tatuagem de tudo que é jeito, né? Tatuagem é consagração maligna. Amado, tu não precisa abrir a Bíblia para saber disso. Entra lá na Wikipédia. Wikipédia. Lê lá a história da tatuagem. Vai lá, não estou falando em abrir a Bíblia, não marque o corpo assim por diante. Vai para o básico. Wikipédia. Origem da tatuagem. Lê a história dela. Foi criado em homenagem a deuses. É um ato feito para homenagear, para se consagrar a deuses, a idolatrias da antiguidade. Quando tu faz uma tatuagem, tu está te consagrando a esses deuses. Por isso que o crente não deve fazer. Cara, eu não estou dizendo nem para abrir a Bíblia, eu estou dizendo para abrir uma página na internet. Qual é a origem do negócio? Para que criaram a roupa? Para a gente não andar pelado. Não é assim? Para que criaram a tatuagem? Para se consagrar a ídolos, a deuses, a imagens. Os índios fazem aquelas coisinhas na cara. É para homenagear o seu Deus, sol, lua e escambau, sei lá, quando eu entendo essas coisas. A mesma coisa quem faz a tatuagem. Ah, mas eu escrevi Jesus. Tá, tu te consagrou a um demônio usando o nome de Jesus, cometeu mal um pecado. Não falar o nome do Senhor em vão. Ou seja, tu só está se afundando ainda mais. Tu vai virar um saco de carvão de primeira no inferno. Pois é. E aí tu pergunta, em que livro está escrito isso? Apocalipse. Qual é o significado da palavra Apocalipse? Profecia, revelação. Esse é um livro que até há pouco tempo estava fechado. Tu não pode estudar Apocalipse e compreender de forma literal, porque não é um livro de forma literal, é um livro que usa uma figura de linguagem.
Todo mundo sabe disso. É só o cara que quer fazer tatuagem que não sabe, não contaram essa parte para ele, né? Que o Apocalipse, assim como esses capítulos nós estamos usando de Isaías, usa uma linguagem se referindo a tempos futuros, outras épocas, e tem múltiplas aplicações. Tu não pode aplicar de forma literal, muitas vezes, um texto como Apocalipse, né? Tem que dizer para ele, mano, tu vai ser um saco de carvão de primeira no inferno. Olha, tu vai ser o carvão preferido no churrasquinho lá, né? Enfim, eu digo, cada um tem o direito de ser o que quiser, fazer o que quiser, né? Quer se encher dessas coisas, façam à vontade, não sendo em mim, tá bom, né? Não pode estar em mim. Se estiver em vocês, bom, aí é problema de vocês, né? Cada um tem o seu sonho. Eu quero ser coluna no templo de Deus. Tem aqueles que querem ser saco de carvão no inferno. Cada um sonha com aquilo que quiser, né? A gente respeita, né? Enfim, né? Mas vamos embora, seguimos o barco. Mesmo sabendo de tudo isso, não conseguem crer, pois Deus os impede. A maldade de seus corações bloqueia a compreensão e os impede de se prepararem para o que virá. Isso é uma característica muito forte no trabalho que Deus faz. A capacidade de compreensão, a capacidade de arrependimento, ela está ligada, associada à bondade ou à maldade que tu tem no coração. Uma pessoa que a sua forma de pensar é maldosa aos olhos de Deus, tu pode alertar essa pessoa 500.000 vezes, falar, esfregar a verdade na cara dela, e ela não vai conseguir crer, porque Deus não deixa ela crer. Deus não deixa ela crer. Porque a Bíblia, ela é muito justa. Se tu faz o que é certo, então tá certo. Se tu faz o que é errado, é errado. E aí, e se uma pessoa maldosa, com maldade, né, passa a fazer o que é certo? Né? Por exemplo, eu odeio a Daiane, né, mas faço tudo o que posso para ajudar ela. Estou salvo? Eu faço o que é bom. Como é que a Bíblia trabalha isso? Justamente me impedindo de querer, então, fazer este bem. E mesmo em algum possível caso que isso não aconteça, ela ainda esclarece: a salvação não é pelas obras, mas pela graça em Cristo Jesus. Eu já vi a interpretação dessa palavra graça de tudo que é jeito. Tem gente que prega, chama graça um mundaréu de coisa. Vamos simplificar, quem sabe você de casa não sabe. Graça é relacionamento com Deus. Você precisa ter relacionamento com Deus. Ou seja, tudo aquilo que a Bíblia fala, isso é o certo. Tu tem que sentir no teu coração prazer em fazer isso. Enquanto tu não sente prazer em fazer o que é certo, tu não tem relacionamento, tu não está debaixo da graça. Simples assim. Eu sei que ler a Bíblia é certo, mas eu não consigo, porque tu ainda não está debaixo da graça. O dia que tu estiver debaixo da graça de Cristo, vai sentir prazer em conhecer a Bíblia. Mas então não vai salvar ninguém. Mas não é isso que eu estou falando desde que começou o estudo de manhã. Então nós temos que perceber que Deus é muito justo em tudo aquilo que faz. Então uma pessoa que Deus está vendo tem maldade no coração da pessoa. O que é esta maldade? Ou seja, aquilo que a pessoa está fazendo não é demônio, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Aquilo que tu faz por livre-arbítrio, não porque está dominado por um demônio. Porque há muitas pessoas que fazem a maldade
e não estão dominados por demônios. Grande parte do cristão, quando vai para o caminho errado, não é demônio, é livre-arbítrio. Né? Tanto que se tu orar por uma pessoa que está dominada por demônios, que estão presos ao livre-arbítrio delas, o demônio não se manifesta. Tu ora, normal, ela não balança, ela não tonteia, ela não sente nada. Porque o demônio está protegido pelo livre-arbítrio da pessoa. Lembra a prisão do pecado, a gaiola? É exatamente isso. O demônio está aprisionando ela dentro dessa gaiola e ali o Espírito Santo não consegue operar. O Espírito Santo é limitado pelo livre-arbítrio. Ele vai até o livre-arbítrio. Chegou ali, ele tem que parar, que é esta cela. Então tu vai orar, tu vai falar, tu vai explicar, tu vai esfregar a verdade na cara da pessoa e ela não vai aceitar, porque ela está presa nesta gaiola e ali nem o Espírito Santo consegue fazer, que é aquilo que a Bíblia está falando, né, que Deus ele bloqueia a compreensão, ele permite que esta jaula se crie na volta da pessoa e isso impede que ela compreenda a verdade, que ela enxergue a verdade, porque os atos que ela está tendo e está tomando são reprovados por Deus. E não é demônio, é escolha dela. Então veja que o próprio Cristo lá no Novo Testamento ele fala também sobre isso, ao falar que ocultou aos sábios e revelou aos pequeninos. Em outras palavras, ocultou daqueles que têm muito conhecimento de Deus e revelou aos que não têm nenhum. É aquilo que ele está aqui trabalhando, nesses capítulos, mostrando que profeta, sacerdote, que tem muito conhecimento, quando se atiram para começar a cometer pecado, Deus bloqueia a sua compreensão, fecha os seus olhos, ou seja, eles ficam aprisionados nesta cela e não há ninguém que consiga reverter isso. De que forma vai conseguir reverter isso? Amanhã ou depois, se der tempo, descendo a porrada. Aí ele consegue reverter muitos desses casos. Mas não tem outra maneira, não tem outro jeito. É como se a pessoa estivesse dentro de uma cela lotada de cadeado e a chave se perdeu. Como é que faz para tirar um cadeado que não tem a chave? Desce a porrada. Assim é como Deus vai ter que agir. Almas se perdem? Claro que sim. Quanta gente morreu aqui no exílio que nós vamos estudar ainda? Homens, mulheres, crianças, sacerdotes, quantos se perderam? Deus queria isso? Não. O problema é que chegou nesse ponto, a prisão do pecado. Eu até relancei esse vídeo aí no YouTube. Graças a Deus está sendo um dos vídeos mais assistidos dos últimos que eu tenho lançado. Para quem sabe assim a gente desperte muita gente de não chegar nesse ponto. Você cristão amado, não brinca com essas coisas. Um copinho de cerveja não faz mal nenhum. Isso é o princípio do problema. O problema é que a hora que tu entrar para essa cela e a porta fechar, aí que a encrenca começa. Não há Espírito Santo que reverta isso. Não há arcanjo que reverta isso. Não há anjo que reverta isso. Vai ter que chegar num ponto, Deus descer a porrada para poder salvar alguns daquela família, daquele bairro, daquela cidade, daquele país, ou assim por diante, senão não tem como ser diferente. Judá chegou nesse ponto. O povo estava, os grandes, os líderes, estavam dentro desta cela. Não havia mais o que fazer. Deus quer que a gente não chegue nesse ponto. E ele alerta, o salário do pecado é a morte. Morte. Tem conserto para a morte? Não. Morreu, não volta. O salário do pecado é não tem volta. Tranca mesmo. Aprisiona mesmo. Tem que cuidar para não chegar nesse ponto. Por isso que o apóstolo Paulo depois fala: fugir de toda a aparência do mal.
Por que ele está falando sobre isso? Ao longo da série Atitudes nós vamos estudar isso. Ele vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão da cela que eu dou exemplo nas pregações. Ele não quer que você chegue nesse ponto. Porque chega nesse ponto, é o que ele vai estar falando para Tito. Tito, a mente desses cauterizou. Eles estão presos nessa célula. Não tem mais o que fazer. Isso aí é só com Deus. Não há mais o que a gente possa fazer. Nós, pregadores, profetas, nada a gente mais pode fazer por eles. Deixa eles de lado e prega para o resto. É triste dizer isso? É, porque muitas vezes as pessoas é pai, é mãe, é irmão, é filho. Não é só estranho. Então, muita gente tem que olhar para esses, não tem mais o que fazer. Se eu ficar gastando tempo com esses, eu vou acabar deixando de pregar para muitos outros que têm chance ainda. Consciência, é difícil? Claro que é difícil. Mas quem disse que é? Quem te falou que ia ser fácil? Não é. Então acontece isso que Jesus alertou muitas vezes, que o apóstolo Paulo alertou muitas vezes. Fugir de toda aparência do mal. Um copinho não tem problema. Aparência do mal. Larga de mão isso. Se a Bíblia está te alertando que tudo começa assim e vai pouco a pouco te arrastando para o pecado, não entra nisso. Cuidado, Cuidado, muito cuidado. Eu digo que cada uma pessoa é diferente da outra. Há facilidades que tu tem na tua personalidade que eu não tenho na minha. Há facilidades que eu tenho na minha e que tu não tem na tua. Nós temos fraquezas diferentes. Nós temos tendências diferentes. Há coisas que tu gosta que eu não gosto. Há coisas que eu gosto e você não gosta. Dos 140 e poucos pecados que a Bíblia cita, cada um tem mais tendência a um pecado ou a outro pecado. Isso é característica nossa. E mesmo nós amando muito a Deus, a predisposição a este ou aquele pecado vai nos perseguir até o último dia de vida. Porque eu não deixei de ser carne. Eu estou no mundo ainda. E para mim, como é que eu faço para mim não ficar mais exposto a esses pecados? Sai do mundo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então nós temos que aprender a ter domínio, não nos deixar dominar pelos desejos da carne, mas botar limite, freio nisso. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo até aconselha Timóteo. Acho que é Timóteo que ele aconselha para ele não deixar se levar pelos desejos da mocidade, que ele alerta sobre isso. Então, põe limite, põe limite, senão tu entra nessa cela e aí a conversa passa a ser diferente. Olha lá, do 11 ao 12, para estes a mensagem é como de um livro lacrado, não consegue entender. Então é importante que nós venhamos ter consciência disso. Consciência disso. Até para que a gente não fique daqui a pouco, passe uma vida inteira orando por uma pessoa, querendo que Deus salve aquela pessoa e ela está lacrada, não tem o que fazer. E aí tem mais 1 milhão de pessoas na tua volta que poderiam ser ganhas e por essas tu não ora. Então, poxa, entrega na mão de Deus e toca o barco. Não precisa estar repetindo 500 mil vezes. Deus ele não tem problema de memória. Eu entreguei meus filhos na mão de Deus, ponto final. Eu sei que Deus vai fazer o que tem que fazer. Eu entreguei meus pais nas mãos de Deus, amém. Eu sei que Deus vai fazer o que tem que fazer. Há tanta outra coisa que eu tenho que orar, que eu tenho que pedir. Há tantos outros conhecimentos que eu ainda não tenho, que eu gostaria de ter. Há tantas outras questões espirituais que eu gostaria de ter contato, experiência, um arrebatamento, por exemplo. Eu acho que é uma experiência que deve ser incrível, porque você sai daquilo que tu conhece de maneira física e passa a conhecer de forma direta algo que é espiritual. Deve ser uma experiência magnífica, extremamente difícil.
Eu já conheci pessoas que Deus tinha vontade de arrebatar e ele não conseguiu. Não conseguiu porque a pessoa, quando começa a cruzar aquele túnel, ela fica com muito medo e acaba voltando. Eu acho que vocês nunca ouviram falar disso, né? Então deixa para lá. Olha só. 11 e 12. Para essa mensagem é como um livro lacrado que não consegue entender. Do 13 ao 14. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A sua religião é apenas a repetição de ensinamentos. Ou seja, então nós estamos vivendo muito isso hoje. Há muita igreja no Brasil. E eu falo isso com tristeza, não com alegria. O maior problema que se criou no evangelho hoje é este excesso de igreja. Todo mundo manda, ninguém obedece. Isso aí virou anarquia completa, né? Mas estão pregando muito mais. Não, estão pregando menos. Porque esse evangelho podre que está aí não serve para nada, não adianta. Se eles continuassem no bailão, tinham mais chance de salvação. A chance agora está menor porque estão dentro da igreja. E aí a Bíblia diz que para sacerdotes e profetas, ou se a pessoa se conhece mais, a chance é menor. O apóstolo Paulo ele explica sobre isso. Quanto mais te for dado, mais te será cobrado. E aí quando Deus vai cobrar dessas pessoas, ele não cobra mais como pessoas inocentes, porque eles estão dentro da igreja com a Bíblia nas mãos. Eles não são mais inocentes. Então tu está dando uma arma para uma criança brincar. É uma arma carregada, engatilhada, e tu larga na mão dela para ela brincar. Ela vai se matar, não tem como ser diferente. Esse é o problema, né? Então, religião tem bastante. Mas é doutrinas, é apenas ensinamentos de homens. Ele alerta lá em Mateus 15, 8 e 9. Não sei se eu botei ali. Não, deixa eu ver lá. Mateus 15, 8 e 9. Então ele está alertando, cuidado com religião. Religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. Mateus 15, 8. Disse Jesus... aqui é um texto onde Jesus, ele repete as palavras aqui de Isaías. Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas, como se fossem meus mandamentos. É aquilo que nós estamos falando hoje de manhã, né? O pastor lá disse que pode. Citam mandamentos humanos como se fosse de Deus. Mas não é assim. Então tudo aquilo que eles estão fazendo dentro da igreja, que eles falam de fé, de fidelidade, é tudo inútil. Tudo inútil. Não tem valor. Não tem valor. E aqui, isso aqui nos chama a atenção, porque, poxa, então, quem vai me salvar não é o pastor. Quem vai me salvar é Jesus. Tanto é que aonde eu passo eu falo, diz eu, Bispo Leandro, não sou exemplo para ninguém. Teu exemplo é Jesus. Eu não tenho salvação para ti. Quem tem é Jesus. Se tu viver a Bíblia do jeito que ela está, tu vai te salvar. Do contrário, tu te condena. Então cuidado, né? Olha aí, ó. Versículo 13 e 14. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma característica, então, quando está próximo deste dia de grande tribulação, uma característica que acontece nessas regiões é: este povo me honra com os seus lábios. Quanto mais perto está do dia de Deus descer o cacete, mais o povo daquela cidade, região ou país fala em Deus. Eles falam muito em Deus. Deus é muito lembrado, mas o coração está longe de mim. Quando acontece isso, pode anotar no caderninho: a hora está chegando. E é o que nós estamos vivendo no Brasil. Nunca se pregou tanto, nunca se falou tanto. Nunca, 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 nunca. E é esse evangelho podre, contaminado, rasgaram a Bíblia, todos os alertas, nem apenas questão de
a aparência do mal. Não estamos falando nem da aparência mal mais. É o pecado sendo praticado nu e cru. Né? Não estão falando fugir da aparência do mal. Né? Não. Estão praticando o pecado direto mesmo. Não tem aparência mais. Então, olha, cuida. Eu digo, cada um é livre para fazer do jeito que quiser. O problema é chegar lá diante de um Deus que conhece toda a Bíblia na ponta da língua e vai usar todas as suas interpretações e compreensões para julgar eu e você. Aí é que está o problema. Como é que tu vai discutir com o homem? Hã? Nem dá tempo, porque quando tu piscou, tu já está ou no céu ou no inferno, né? Olha ali então, do 15 ao 17. Vocês invertem as coisas, fazem o mal como se ninguém estivesse vendo, como se o barro dissesse ao olheiro, você não me fez, ou o vaso dissesse ao olheiro, você nada sabe. Né? Ver Romanos 9, 19 ao 21. Então a coisa inverte. Né? Então cuidado. Né? Romanos 9, 19, isso. Olha só. Alguns de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quiser. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes, um pote especial e outro para uso comum. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar-se bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam castigo e que iam ser destruídos. Então nós temos a oportunidade hoje. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você. Uns para vaso de honra, outros para ser um vaso mais simples. O importante é não torrar a paciência do oleiro. Né? O importante é não atrapalhar ele, né? É não incomodar ele. Anda direitinho, faz as coisas da maneira certa, poxa, né? Ora a Deus, te consagra, tem aí o cronograma de crescimento espiritual, está aí no site disponível, baixa ele, segue ali os ensinamentos que eu botei ali, é o mínimo para você fazer, né? Então segue como está ali, pronto, né? Te consagra a Deus, ora, leia a Bíblia, não tem nada de absurdo. Os arcanjos mesmo em vários momentos têm aconselhado as pessoas a baixarem esse material, seguirem aquilo que está ali, né? Então aplica isso na tua vida. Não estou querendo que vocês se tornem anjos aqui na terra. Nós somos imperfeitos. Agora, pelo menos não abusa da paciência do homem lá em cima, né? Faz ali direitinho, como está ali, segue, te aprimora. Tu vai ver que pouco a pouco você vai crescendo diante de Deus, vai te aprimorando, vai te tornando melhor, vai te aperfeiçoando, e assim Deus vai abençoando a tua vida, vai abençoando a tua casa. Cada um Deus escolhe para um trabalho, para um ministério, né? Assim como você tem o seu ministério, e conforme você mais se aproxima de Deus, mais Deus vai trabalhando na tua vida, mais Deus vai te moldando. Quanto mais você teima no erro, mais próximo dessa cela você entra. Quando você entra nela, não há mais nada que Deus possa fazer. Vai chegar o tempo da cobrança, e sempre são cobranças terríveis, né? Porque não tem como reverter esse tipo de caso de outra maneira. Não adianta a gente chorar, brigar, discutir com Deus. Ah, por que tu permitiu que isso acontecesse na minha família? É o que está alertando ali em Romanos. Amado, eu sou Deus. Eu sou o oleiro. O barro é meu. O pote é meu. E se eu quiser escolher uns para salvação e outro para condenação, quem de vocês pode me dizer o contrário? O apóstolo Paulo ainda pergunta, nós vimos lá na primeira temporada,
Quem de vocês é mais forte do que Deus para desafiar a sua paciência? Quem de nós é mais poderoso do que Deus para dizer se ele está certo ou se ele está errado? Ele faz o que quer, quando quer, do jeito que quer, coloca no inferno quem quer, no céu quem quer, e não está perguntando se eu e tu gostamos. Então cuidado com essas coisas. Tema a Deus. Temor. O temor é o princípio da sabedoria. Tu nunca vai ser sábio se tu não começar a ter temor. Temor, receio. Tudo que vai fazer, coloca um pé atrás. Não te atira de cabeça. Não acredita em tudo, nem tudo que reluz é ouro. Busca na Bíblia. É assim que a Bíblia aconselha. A Bíblia diz, pode ser assim que não tem problema, se a Bíblia diz amém. Agora, se ela te alerta, olha, cuidado com isso, cuidado com esse tipo de comportamento, cuidado com esse descanso em excesso, Desde o começo da Bíblia, a Bíblia já fala, tira tempo para Deus. Lá no começo, ensinava guardando o sábado. Tu tem 6 horas por semana. 7 dias por semana, melhor dizendo. Tire pelo menos 24 horas por semana para se dedicar a Deus. Soma todas as horas que tu passa em cultos. Não dá nem metade disso. Ou seja, tu está toda semana devendo para Deus. Toda semana devendo para Deus. E aí tu vai querer morrer com dívida para pagar quanto? Mas ninguém paga as minhas contas. Não te preocupa, no inferno não vai ter boleto nenhum. Lá o gás é de graça, a lenha é de graça, porque a lenha lá é tu. Não tem que comprar água, lá não se bebe. Não tem que comprar comida, lá não se come. Transporte é de graça, lá os demônios te levam de um lugar para outro. De graça, não paga nada. Não tem que se preocupar em pagar a internet. Não precisa estudar, juventude, viu? No inferno não precisa estudar. Não precisa. Então imagina, tu vai para um lugar onde não precisa estudar, não precisa beber, não precisa comer, não precisa pagar água, não precisa pagar luz, não tem que lembrar do aniversário de casamento, não tem que lembrar do aniversário dos filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Para muitos é o paraíso. Boa viagem. Então, cuidado. Aqui a gente brinca, até que daqui a pouco morre, de repente, do nada acontece, Aí acorda lá no colo do capeta, mas eu ainda era muito novo. E quem disse que tu ia ficar velho, A realidade é muito triste, esse é o problema, Olha lá do 18 ao 21. Naquele dia, os cegos conseguirão ver e os surdos vão ouvir. Os mansos terão alegria sobre alegria, e os que exploram os pobres e os juízes que, por meio de mentiras, fazem os justos serem condenados, estes serão destruídos. A justiça de Deus vai se completar, vai acontecer. Você é livre para fazer a maldade que você quiser. Você é livre, mas a consequência vai vir. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Até porque Deus não nos enxerga como pessoas com uma vida temporária. Deus, quando olha para nós, enxerga a eternidade toda. Nós estamos hoje aqui na Terra, quem sabe à tarde já não vamos estar mais. E para Deus não mudou nada. Ele estava te vendo antes, ele está te vendo agora. Então cuidado. A morte não existe, a gente apenas muda de endereço. 22 ao 24. O meu povo não ficará envergonhado, pois quando virem o que vou fazer, me adorarão e me temerão,
e os que perderam o juízo ficarão sábios, e os que se revoltaram contra mim aceitarão os meus ensinamentos, e os desorientados compreenderão, e os queixosos aceitarão o ensinamento. Houve tempo que Davi tinha que estar fugindo, se escondendo. Houve tempo que Jesus, filho de Davi. Então há o tempo onde você tem que suportar tudo que estão falando, mas daqui a pouco Deus vai fazer algo muito grandioso, que ninguém vai entender de que forma, nem de que jeito, mas Deus vai honrar os seus, valorizar os seus, e muitos dos que falaram bobagem vão se arrepender e vão se converter de verdade, né? É isso que Deus quer. E eu digo, se Deus quer, faz o que quiser, que nós assina embaixo, né? Deus é bom, Deus é fiel.